Opa! Está conosco o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, eu confesso que eu estou ficando preocupado que a gente tá incomodando o seu sono aos sábados, porque toda vez que é nosso plantão, o pessoal vem perguntar quem que a gente pode entrevistar. A gente fala, Leonardo Trevisan. Ah, pra falar sobre o quê? Fala, só da ele. Pode falar sobre o Estevão no Chelsea. Bota o Trevisan e a gente vai conversar. Eu tô preocupado que o senhor não passa um fim de semana mais dormindo até tarde. Bom dia, professor. Bom dia, mas olha, eu já aprendo coisa, viu? A próxima vez que eu ficar sozinho, omelete de maionese na cabeça. Para quem não está em São Paulo, no horário local, eu estava ensinando uma receita maravilhosa de maionese, de omelete com maionese. É prática, rápida, 1 minuto e meio você faz. Eu ensino de novo no final do programa, tá? Porque agora a gente vai falar de coisas um pouquinho mais sérias. A ONU diz que a ocupação de Gaza deve ser interrompida imediatamente, mas Netanyahu se diz disposto a levar adiante o plano de ocupação, com algumas ideias meio vagas, né? Aquilo vai ser administrado por uma força árabe. Que força árabe? De qual lugar? Não sabemos. Professor, o senhor acha que esse plano vai avançar? Olha, primeiro de tudo, Megali, né, a gente precisa ver, como qualquer coisa na vida, né, quem é que está ganhando, quem é que está levando nessa história, o que é que está em jogo nessa história. Né? Quando você olha para isso com alguma calma, né, só tem uma facção que está levando, são os radicais pesados dentro de Israel. Né? Eles não pararam de ganhar, esse é o ponto. Inclusive sobre a opinião pública israelense. Pouco importa. Né? Esse fato cola com um segundo, vamos dizer, com uma continuidade, né? Com uma sequência disso. Netanyahu preserva o poder. Isso só tem esse alvo, sobrevivência política de Netanyahu. Ele colou nos radicais e está garantindo sua sobrevivência política. A reunião do gabinete levou 10 horas. O motivo foi acalmar o restante do gabinete com a chegada do Eyal Zamir, que nada mais é do que o chefe do Estado-Maior israelense, que foi lá para os políticos. Esse é o general. Vamos lá, fardadinho, tudo bonitinho. Foi lá para o general e dizer, cuidado, olha o que vocês estão fazendo. Veja bem, Megali, não sou eu, não é você, não são os grupos de paz da ONU, não são os... Nada, é quem vai fazer o serviço. Está avisando. Não, cuidado, olha o que vocês vão fazer. O que vocês querem com isso? É isso que o general foi fazer lá. Né? Não obteve resposta. O general não obteve resposta. A expressão do The Times de Israel é ótima. O general deu o Netanyahu e os grupos radicais deram de ombros. Deixa para lá. Deixa o general falar. É disso que nós estamos falando. Nem mesmo os militares israelenses confiam nessa situação. O que é essa situação? É você pegar 1 milhão de pessoas, vamos lá, 1 milhão, né? E começar um deslocamento forçado, empurrado pelos tanques do exército. Aí você me faz uma pergunta que é óbvia, qualquer um faria essa mesma pergunta, uma criança. Para onde? Não se sabe. Eu não estou brincando. Não se sabe. Você vai empurrar 1 milhão de pessoas para onde? Eles estão encostados na fronteira com a Jordânia. O que você vai fazer? A Jordânia já avisou que lá não entra. É nesse quadro que a gente tem que olhar a tensão subindo. Né? Porque quando você olha o plano de Israel, você vê que ele sustenta uma situação, ele aponta para uma situação que todos, inclusive os militares israelenses, reconhecem como insustentável. Você vai me fazer uma pergunta óbvia, então por que está sendo feito? Né? A resposta é que Netanyahu precisa ganhar tempo. Tempo é um assunto importante, ele está comprando tempo, e é isso que ele vai fazer a qualquer custo. Nós podemos esperar, sim, um agravamento da situação, como anunciou o secretário-geral da ONU, se é possível agravar uma situação em que perto de 20 pessoas morrem de fome todo dia, mas a situação será agravada.
Ô, professor, mas no início do conflito a gente ainda tinha muito fresco na mente o atentado terrorista contra Israel, que foi uma carnificina. Então Sim, a resposta israelense ainda tinha, né, algum verniz de legitimidade. Isso já passou, porque a resposta já passou do tempo passou do ponto há muito tempo. Aquelas crianças esqueléticas, né, não participaram do atentado, muito menos as mães de Gaza. E aí a gente começa a ver uma virada na opinião pública nos Estados Unidos. Eu estou com duas pesquisas aqui. A primeira do Gallup, que mostra que o apoio a Israel é o menor nos últimos 25 anos nos Estados Unidos. Quando perguntados sobre você simpatiza mais com israelenses ou palestinos, 46% dos americanos manifestaram apoio a Israel e 33% disseram que simpatizavam com os palestinos. É uma diferença que parece grande, mas para a lógica americana é quase um empate técnico, né? É algo histórico. E o Pew Research Center constatou que a proporção de republicanos que dizem ter opiniões desfavoráveis sobre Israel pulou em 3 anos de 27% para 37%. Né? E esses números são puxados pelos mais jovens, pelos republicanos com menos de 49 anos de idade. Quer dizer, a gente está vendo uma mudança importante aí na opinião pública nos Estados Unidos. Esses números teriam o condão, eventualmente, de mudar o destino de Gaza e de Israel? essa pergunta é muito boa, porque essa pergunta remete para a gente olhar o que está acontecendo dentro de Israel. 85% dos israelenses querem aquilo que os radicais ultra-ortodoxos não aceitam de jeito nenhum. Sabe o que é? Todo mundo tem que servir o exército, inclusive quem está dentro dos seminários da Torá. Ou seja, não adianta você ir para dentro dos seminários da Torá, que cresceram muito nos últimos anos, para fugir da guerra. Todo mundo em Israel, seja em que idade for, até bem tarde, seja homem ou mulher, todos têm que servir às Forças Armadas, menos eles. Aí é que está o ponto. A opinião pública israelense é 85% favorável a isso. Tudo isso que está acontecendo é a extrema-direita encostando Netanyahu na parede contra a opinião dos Estados Unidos, forçando a pressão para ter que aceitar a decisão da Suprema Corte, que concordou com todos. É isto que está movendo a opinião pública dentro dos Estados Unidos. Essa pressão para uma visão ultra-ortodoxa, para um aproveitamento da crise, para que uma parcela pequena dos israelenses imponha a sua opinião sobre os demais, está mudando a opinião do americano, que sempre foi favorável a Israel. Nós precisamos separar bem as coisas. Israel é o único Estado democrático naquela região. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Israel é o que sobrou de visão mais ocidental ali. Israel é um país que tem uma história importante. E não é essa a história. É bem diferente. Né? Lê um pouquinho que a gente percebe que aconteceram outras Israel muito diferente dessa. Né? Então, quando você olha para isso, a opinião pública americana, principalmente, como você disse, os mais jovens, que estão um pouco mais informados, percebem isso. A tua pergunta é boa pelo complemento que ela não está feita. Vai mudar alguma coisa? Se não fosse Netanyahu e não fosse Trump, eu te diria que talvez mudasse. Como esses dois vivem apartados do que pensam as opiniões públicas e pressionando por razões de mídias, de redes sociais, a imposição de sua visão, eu desconfio que é exatamente por isso, porque essa opinião pública está desse jeito e eles pressionam contra, que Netanyahu precisa ganhar tempo. E ele está sendo eficiente nesse processo, mais uma vez. Ele está levando a guerra para frente, com isso ele ganha tempo, com isso ele preserva o poder, com isso ele faz o que a extrema-direita quer. Olha o que aconteceu com o Irã, olha o que aconteceu com a Síria, são passos dentro desse processo. Se você me perguntar que isso está seguindo um plano, eu vou te dizer que infelizmente Megali. E isso daí não é conveniente para ninguém.
É o que a Alemanha falou, é o que a Inglaterra falou, é o que o Merz falou, esse é muito grave, ele disse, não vendo mais arma para Israel enquanto essa situação continuar. E daí? Os Estados Unidos o farão. A indústria de arma americana agradece. Então, é nesse quadro que talvez a gente tenha que perceber um agravamento, aquilo que a ONU fala parece que é o mais sensato. Nós vamos conseguir piorar a catástrofe. Professor, a gente terminou a semana agora, mudando um pouco de assunto, do início das taxas aplicadas ao Brasil por parte dos Estados Unidos, ainda falando sobre Donald Trump, que parece ter aberto uma nova frente de taxas, iniciando aí com a Índia, para países que têm relações com a Rússia, aplicando uma tarifa extra de 25% à Índia por comprar petróleo russo e ameaçando ainda outros países, o que causou aqui uma ameaça, inclusive, ao Brasil. Como é que isso mexe também com a nossa economia? Vocês trocaram de área, mas o problema é o mesmo, né? Nós estamos vivendo um redesenho de quem manda, de como eram as estruturas de poder no Oriente Médio, nós estávamos falando há uns minutos atrás, e agora você está empurrando a situação para como é que é esse quadro no contexto asiático, né? Nós estamos vendo uma mudança também bastante importante, que é o afastamento, o descolamento do que são os interesses, talvez geopolíticos, né? A palavra é forte, mas quais são os interesses dos Estados Unidos de se manter uma aproximação com a Índia para preservar esse aliado que é historicamente um briguento com a China. Nós estamos jogando, eu digo o Ocidente, né? O pensamento ocidental, nós estamos jogando de volta a Índia no colo da China. Eu tenho uma brincadeira sobre isso que repito o tempo inteiro. No túmulo, o senhor Kissinger está dando muitas voltas de raiva, porque ele sempre ensinou a mesma coisa. Não deixa os teus inimigos perto um do outro, os divida. O que eles estão fazendo, eles quem? Né? A lógica radicalizada, ortodoxa, né, de Trump está aproximando dois inimigos que não deviam ser aproximados. Não é conveniente para o Ocidente isso. É o que perguntou o Megali. Isso é bom, né? Se você olhar Roberta, se você olhar para esse quadro, o erro maior é esse. Isso tem consequências para o Brasil? Tem, óbvio, né? A Ásia é o lugar onde o mundo vai crescer neste século. Quem gosta dessas coisas, pensa, né? O século XIX foi um século inglês. O século XX foi um século americano. Ninguém discute, ninguém. Isso é opinião unânime. Qualquer analista sério vai te dizer o mesmo. O século XXI será asiático, né? Então, olhando para isso, para essa constatação, mudar desse jeito o jogo de forças lá vai nos atingir. E talvez vai nos aproximar de uma posição, sabe, Roberta, que não é boa para o Brasil. Tem uma briga de cachorro grande aí, né? Essa briga de cachorro grande é China e Estados Unidos. O Brasil sempre, né, historicamente, nessas brigas de cachorro grande, ficou longe, ficou amigo dos dois e para não levar nenhuma mordida. Essa posição está nos empurrando no contexto asiático. Observa, né? 35% das nossas exportações são China. Quando você expande o contexto asiático, muito mais da metade das nossas exportações são para a Ásia. Quando você olha para isso aí, você diz, bom, mas está mudando as coisas lá e lá é o nosso melhor freguês. Não há dúvida alguma que isso vai chegar aqui no nosso quintalzinho. Ô, professor, eu tenho mais uma pergunta e eu peço desculpas que a gente está quase sem tempo e é uma pergunta super complexa, mas eu não posso deixar de fazê-la. A gente está vivendo um momento em que um presidente dos Estados Unidos parece ter prazer em fazer a maldade, em que a gente está vendo populações sendo dizimadas, não é só Gaza, também tem a Armênia. A gente está vendo governantes agindo de um modo cada vez mais sádico, não tendo mais medo de parecerem assassinos, genocidas. A gente está vendo o horror ao diferente, o horror ao imigrante, o horror ao livre comércio, pessoas fazendo saudações nazistas em público, né, aliados do governo dos Estados Unidos. Um momento muito
muito estranho. E eu pergunto ao senhor, é um grande exagero dizer que a década de 20 do novo século tem um cheirinho de 1930? Megali, você já respondeu. E eu lamento muito que você e eu tenhamos essa percepção. Lamento muito. Porque gente um pouco mais experiente que começa a olhar para isso e dizer, mas está com cara dos anos 30, está com cara eu tenho a mesma visão. O abandono, um artigo do Financial Times, de um sujeito que pensa bastante, viu, Megali? Um cara que eu gosto de ler, um cara chamado Eduardo Luce. Ele escreveu que a lógica daquela convivência progressista no Ocidente, ou seja, aquele domínio da sensatez, né? Aquilo que vinha mais ou menos ocupado perto, chama do jeito que você quiser, de social-democracia, terceira via, chama do jeito que você quiser. É aquele sujeito preocupado com o bom senso, com a sensatez, está indo embora no Ocidente. Toda vez que isso aconteceu na história, e não é só nos anos 30, se a gente quiser ir para trás, dá para ver outras situações assim, em que o sensato vai embora, e junto com ele vai embora a ideia de comércio, o que vem é a outra guerra. O que vem é outra coisa, que é a guerra. Né? Tinha um grego, um cara chamado Tucídides, né? Nós estamos com pouco tempo, né? Mas a frase dele encerra bem isso aqui, né? Quando você tem uma potência que é hegemônica e você tem uma potência desafiante, né? Duas coisas aparecem, o fim da sensatez e a guerra. Sabe quando ele falou isso? 2.500 anos atrás. Parece que é velho o problema. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que fazer, lamentavelmente, essa tua constatação. Já tem alguns teóricos de história que estão apontando o passo seguinte de tudo isso. As guerras que já estão acontecendo, que já estão se consolidando e que a gente nem fala. Então, é uma espécie de preparação de fora para dentro para os centros hegemônicos do mundo da ideia de guerra. É exatamente isso que assusta ao que sobrou ainda de uma posição sensata e intermediária entre extremos, principalmente no contexto europeu. Observe o receio e o que é que está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra, o partido do Stammer, que é um partido social-democrata, um trabalhista, tem 400 cadeiras na Câmara inglesa, na Câmara dos Comuns. Não adianta, ele não consegue governar, porque na população de fora para dentro, a extrema-direita, isso tudo que você falou, o gesto nazista, tudo, esse pensamento de violência, esse ódio ao imigrante, tudo que você resumiu, está cercando o parlamento inglês. Nós já vimos esse filme. Megali, você tem toda a razão. Você começou isso aqui perguntando se vale a pena acordar cedo para conversar. Quando a gente ouve uma opinião sensata, vale a pena sim. Obrigado, professor. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigado pela participação aqui, professor Leonardo Trevisan, Relações Internacionais da ESPM. Um grande abraço, até a próxima. Eu é que agradeço. Prometo que na próxima a gente vai tentar conversar com uma visão mais otimista. Vamos conversar sobre omeletes. Um abraço. Beijo, professor. Amém. Um beijo, queridos. Até mais. Tchau, tchau.